Identidade Clube, ZYK 588, 690 kHz. Onda Média Rádio Clube, 97 FM ZYB 917. Esse é o Sistema Clube de Rádio. Rolando um Papo, um programa de entrevista. Rolando um Papo, o que você precisa saber. Rolando um Papo, credibilidade. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Ainda bem que é sexta-feira, dia de Rolando um Papo. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Bom dia a todas as cidades da região do Vale do Paraíba, sintonizadas no 690 AM da Rádio Clube, e a todos vocês que acompanham o nosso programa. A cidade de Aparecida, do prefeito Márcio Siqueira, a cidade de Potim, do prefeito Benito, a cidade de Guaratinguetá, do prefeito Francisco Carlos, a cidade de Pindamonhangaba, do prefeito Vitor Ardito Lerário, a cidade de Lorena, do prefeito Fábio Marcondes. Já estamos aqui, eu, Adriana Rolando e Cláudia Turra Torres, para fazer esse programa com vocês. E já estão aqui também os nossos entrevistados. O jornalista, escritor Márcio Meirelles e o jovem estudante de Direito no Largo São Francisco, em São Paulo, Gustavo Guimarães. Vamos conversar com duas gerações. Porque o Márcio, ele fala de política e fez o lançamento do seu livro recentemente, e a abordagem que é dada no livro do Márcio é uma abordagem de política em âmbito nacional. E o Gustavo é um jovem que participa e milita em política. E hoje em dia as manifestações têm acontecido em todo o país. Então é assunto mais do que oportuno. Bom dia, Cláudia Torra. Bom dia, Adriana. Bom dia aos nossos ouvintes do Rolando um Papo. E vamos aí para mais uma sexta-feira. Semana foi boa? Foi boa, foi tranquila. Trabalhando bastante, né? Você tá. Claudinha agora é multimídia, viu, Márcia? E é bom ser jovem, isso, né? Com a minha idade não dá mais para fazer essas coisas. Tem que beber água antes, que nem eu tô bebendo aqui para subir essa escada. Espaço para os meus abraços. Eu quero mandar um abraço para o João Major, da cidade de Aparecida, o maior fogueteiro deste Vale do Paraíba. O João acompanha o nosso Rolando um Papo. A Cida, que mora no Bela Vista, a Célia, que mora no Independência, o Dr. Luiz, também a Cristiane, que é a minha manicure favorita, a Ana Luísa. Não, você vai ficando velho, você vai esquecendo o nome das pessoas. A Ana Luísa, minha cabeleireira favorita também. Um beijão para vocês. Claudinha, manifestações essa semana aqui em Guaratinguetá, aconteceu alguma? Nós tivemos uma que saiu da Mendiçá, como sempre tem saído pelo Grupo Revelia, e que foi até ao Espaço Vivarte. Passou pela Câmara Municipal, passou pela rua da casa do prefeito Francisco Carlos e foi em direção ao Vivarte, que estava tendo uma reunião sobre a cultura, né, com o nosso, que não é secretário, né? Como é que é o nome? Diretor. Do nosso diretor, o Luiz Flávio Augusto. Flávio Augusto. E aí, eles estiveram lá, juntaram forças, né? Resolveram que vão participar também dessas reuniões para fazer com que a cultura, que eles também é um ponto que eles estão batendo aqui na cidade, para que seja melhorado esse setor aqui de mais eventos, para a população em geral, até gratuitos, não só shows, mas eventos culturais mesmo, como teatro e palestras e afins. Bom, hoje acontece na Câmara Municipal de Guaratinguetá a fundação do Partido Militar Brasileiro, a partir das 20 horas, e vai estar presente o capitão Augusto, que é idealizador do Partido Militar. Eu vou cumprimentar meus entrevistados, a Cláudia vai ler o perfil deles para que vocês também possam conhecer os nossos entrevistados e a gente começar o nosso Rolando Papo. Márcio Meirelles, bom dia, um prazer ter você aqui conosco. Bom dia, Adriana, bom dia, Cláudia, bom dia, Guilherme, prazer estar aqui com você. Gustavo, obrigada pela presença, bom dia, um prazer ter você aqui.
Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui nesse espaço, reencontrar os amigos de Guaratinguetá, para conversar um pouco com o professor Márcio, que há tanto tempo eu leio os seus artigos, e agora é um prazer muito grande conhecê-lo e estar aqui com todos vocês. Obrigada, Gustavo. Vamos lá, Cláudia? Márcio Benedito de Castro Meireles, 73 anos, natural de Guaratinguetá. Filho do senhor Manuel Marcelo Freire e da senhora Isis Maria de Castro Meireles. É casado com Cissa Evangelista, formado em bacharel em Direito pela Univap, Universidade do Vale do Paraíba, com extensão universitária em Meio Ambiente. É jornalista, professor e escritor. Ministra aulas de Economia na FATEC, Faculdade de Tecnologia de Guaratinguetá. E há 12 anos tem uma coluna no jornal Atos, que enfatiza a política brasileira em âmbito nacional. Na última sexta-feira, lançou o livro Atos e Fatos, uma coletânea de sua coluna, onde aborda toda a trajetória política do país nos últimos anos. O lançamento aconteceu durante o Festival Anual Dona Eta. Luiz Gustavo Faria Guimarães, 19 anos, nascido em Guaratinguetá, é estudante do segundo ano da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, a USP, em São Paulo. Na escola, foi fundador e primeiro presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Albert Einstein de Guaratinguetá. Desde então, começou seus passos no campo da política. Foi deputado estadual jovem no 6º Parlamento Jovem Paulista da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no ano de 2009. Mantém o blog O Jovem Cidadão, cuja proposta é conscientizar a política dos jovens, com quase 60 mil acessos. Escreve regularmente no Observador Político, plataforma digital idealizada pelo ex-prefeito Fernando Henrique Cardoso. E na Jornada Mundial da Juventude de 2013, no Rio de Janeiro, irá trabalhar como voluntário. A política brasileira, as manifestações e o momento atual no setor serão os assuntos do nosso Rolando um Papo de hoje. Isso mesmo, e você já sabe, você pode participar pelo telefone 3122-3611 ou fazer sua pergunta pela nossa página no Facebook. Márcio, antes da gente entrar efetivamente nesse momento... Desligou? Voltamos? Antes da gente entrar efetivamente e conversar com você e com o Gustavo, nesse momento que o país está vivendo, essas manifestações que têm acontecido, a política nacional e o reflexo dessa política hoje, né, a insatisfação da população nas ruas, eu quero que você fale um pouco do lançamento do seu livro. Então, Adriana, foi muito bom. Eu, inclusive, não trouxe o livro para você, porque vendi todos. Nossa, que ótimo. Eu estou agora esperando a segunda remessa, que aí eu vou autografar para você, porque você me ajudou a divulgar o livro, né? Para mim foi uma emoção muito grande, é sempre uma expectativa, né? A gente fica ansioso, quer dizer, a gente, aos poucos, vai tomando conhecimento das pessoas que leem o livro, que gostam, né? Então, foi uma festa muito bonita, porque foi dentro do mês de Dona Eta, né? Houve uma festividade anterior no Senac, depois, logo em seguida, teve um coquetel, então foi uma coisa muito bonita que me emocionou bastante. Bom, Gustavo, você mora na Avenida Paulista, em São Paulo, e onde está aquele burburinho, né? Queria que você fizesse o retrato desse momento político do país e o que você... qual é a sua sensação, enquanto jovem, de tudo que tem acontecido? Eu acompanhei desde as primeiras passeatas de São Paulo. Inicialmente era um movimento bem localizado contra o aumento da passagem dos ônibus e dos trens de São Paulo, e conforme o tempo foi passando, em menos de uma semana, o movimento ganhou uma proporção extremamente assustadora, não só para quem mora ali na região da Paulista, que está acostumado com protesto todo dia, mas inclusive para a classe política. Eu acho que essas manifestações que tomaram conta do Brasil foram, de certa forma, catalisadas por certas incongruências da política, em que, ao mesmo tempo que você arrecada mais de R$1 trilhão em impostos no Brasil, você não consegue atender às demandas da população com serviços públicos de qualidade, ao mesmo tempo que você tem gastos excessivos com a Copa do Mundo e estádios, uma falta de prioridade, de certo? E também contra o sistema político, o modus operandi do sistema político como um todo, a população resolveu se insurgir. É muito bom ver gente da minha geração
que até 2, 3 semanas atrás não falava de política, estar nas ruas, estar mobilizada, se conscientizando do papel e do papel que deve exercer na sociedade, e vendo que cidadania não se resume ao título de eleitor, que cidadania não se resume a ir votar a cada 2 anos, que é preciso participar da política ativamente, exercer o seu papel, os seus direitos, os seus deveres enquanto cidadão, enquanto agente político. É extremamente positivo ver a população nas ruas, porque é a demonstração, o reencontro do Brasil consigo mesmo, a partir do momento em que a população não fica em casa, não aceita mais ser apenas receptor, espectador da política e começa a querer participar ativamente desse processo. Eu vejo com muito bons olhos esse cenário que começa a ser desenhado no Brasil, propondo mudanças pelo bem do povo brasileiro, pelo bem da sociedade e pelo bem do próprio funcionamento da política e da democracia. Bom, Márcio, você tem uma coluna que ela tem especificamente uma abordagem nacional. Foi uma opção que você fez de não tratar de questões locais para abranger a política como um todo, falando de presidência da República e dessas questões que foram alienadas de forma muito oportuna pelo Gustavo. Então, como é que você vê todo esse momento do país? Dentro dessas colunas que você escreveu, dava para perceber que esse copo de água ia transbordar? Olha, Adriana, eu tenho observado isso. O livro pega o final do governo do Fernando Henrique, pega todo o governo Lula e o governo Dilma, né? Metade do governo Dilma. O que a gente percebe, pelo menos eu lendo agora, voltando a ler o livro, a gente percebe uma coisa muito clara, né? Ou seja, nós estamos virando uma sociedade de debochados e debochadores. Né? Eu já escrevi sobre isso e agora porque as pessoas fazem as coisas sem a menor consequência, né? Simplesmente fazem. A sociedade, de uma certa forma, não se opunha, né? O que eu vejo agora neste movimento, aliás, escrevi também já sobre isso, que o Brasil vive de espasmos, né? Até eu fui pesquisar o que era espasmo, né? E espasmo é exatamente isso, é um movimento de grande energia que o corpo humano faz, ataca os órgãos lisos, né? No caso o bolso do brasileiro, né? Porque essa revolta todinha é em função da classe média, porque toda a classe média que faz a revolução não é o povo, é a classe média, e essa classe média está com medo de perder o que conquistou, né? Com toda razão, porque foi uma conquista do povo brasileiro, não foi do governo. Esse processo que está na rua é um processo que é consequência de um outro processo muito maior que o Lula, de uma certa forma, capitaneou dizendo que era dele, mas que não foi dele, que é o processo que aconteceu na América do Sul. Todos os países da América do Sul passaram por um processo de revolução dura, veio o processo de democratização, veio o processo de estabilização da moeda, e agora nós estamos na 4ª onda, que é a onda dos direitos. Isso é clássico. Não é uma coisa que foi descoberta no Brasil, que aconteceu no Brasil. Aconteceu na América do Sul inteirinha. Inclusive, alguns países da América do Sul fizeram coisas que o Brasil não fez. Por exemplo, erradicar o analfabetismo, né? Venezuela é 0 de analfabeto. O Brasil tem ainda 15% da população, que é uma coisa absurda. Alguns países da América do Sul erradicaram a pobreza. O Brasil agora tem um processo, mas que a gente tem dúvida a respeito desse processo. Mas, como eu estava falando para você, o Brasil vive de espasmos, ou seja, é essa contração física que vem com energia, com ansiedade, com estresse, e depois vem a cólica, e a cólica se resume no vômito. Isso é o sintoma. Uma metáfora metáfora bem o que diz esse movimento. O que eu vejo hoje é o seguinte: o movimento das diretas já deu no quê? Deu no Sarney. O movimento Nossa, que horror, né? Essa lembrança vem. Deu no Sarney, ué. Que continua lá, né? Sim, continua lá. Deu no Sarney. O Collor, que era o Collor? Era o caçador de Marajá, o Indiana Jones, né? O Ipom, que veio para dar um golpe fatal na inflação. Deu o Collor.
Vieram os caras pintados. Deu quem? Deu o Lula. Ave Maria. Então, Agora eu tô até com medo. O que eu acho... As previsões estão me amedrontando, Não, Gustavo. o que eu acho que esse movimento aqui, o Gustavo que é jovem, é um movimento que tem tudo para dar certo. O problema é que eles estão dando tiro para tudo quanto é lado. Né? Ou seja, eu acho que a partir de agora, eles encontraram um meio de mobilizar a sociedade, que foi o celular e a internet, que foi feito isso na Primavera Árabe, foi feito em todos os países árabes, foi feito dessa mesma forma. Foi feito nos Estados Unidos, né, com o Wall Street, a ocupação do Wall Street. Ou seja, são todos movimentos com a mesma característica. Todo mundo quer mudar, mas não tem um foco de mudança. O que eu acho que é positivo neste movimento é o movimento da aglutinação das pessoas, que é rápido. E outra coisa, é muito melhor essa revolução, porque você não precisa de pólvora. Né? É um simples toque do celular. Na tela, você arregimenta várias pessoas. Né? E faz isso de uma forma que não tem como saber. Você vê, a Dilma não sabia que tinha esse movimento na rua. Em compensação, mandou agentes da ABIN, que é da Agência Brasileira de Inteligência, no Recife, e a polícia do Recife prendeu os agentes, porque estavam lá para vigiar o Eduardo Campos. Né? Então, são essas coisas. Então, eu acho que esse movimento tem essa característica extremamente positiva. Agora, é ainda uma sociedade que não sabe como o Brasil funciona. Bom, vamos para o giro rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta com o jovem Gustavo Guimarães para falar dos movimentos que têm acontecido no país e com o escritor e jornalista Márcio Meirelles. Estamos aqui, você pode participar do Rolando um Papo pelo telefone 3122-3611 ou pela nossa página no Facebook. Condomínio Residencial Jaboticabeiras, perto de tudo, supermercado, igreja, escolas, hospital. Corra, compre já! Ainda temos muitas unidades, apartamentos com 2 dormitórios, sendo uma suíte e demais dependências. 73 metros quadrados, com a melhor vista da cidade. Praça São Gonçalo, número 86, ao lado da Igreja de São Benedito. Condomínio Residencial Jaboticabeiras, o sucesso. Estande de vendas no local. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Bom, participe do nosso programa pelo telefone 3122-3611 ou pela nossa página no Facebook. Quero mandar um abraço para a Cida, que é a avó do Gustavo, minha amiga queridíssima, adoro a Cida. E vó Coruja, não é, Gustavo? Pode confirmar isso aí. Gustavo, a explicação do Márcio, ela entra num aspecto bastante interessante da política. E eu estava fazendo um estudo aqui, enquanto o Márcio falava, que a nossa juventude era completamente apática, né? E era difícil, como encontrar agulha num palheiro, achar o jovem que tivesse a postura que você tem, que você sempre teve e adquiriu no decorrer da sua vida, né? A maioria dos jovens estavam preocupados em escrever errado, nessas páginas sociais que dão essa possibilidade, infelizmente, né, de você escrever da forma que você quiser e de não preocupar-se com a política. E no seu comentário inicial, você faz essa ressalva. Você acredita que a partir de agora essa consciência cidadã vai passar a existir ou essa é uma marolinha, como diria o nosso queridíssimo Luiz Inácio da Silva? Seguindo o raciocínio do professor, eu acho que a grande conquista dessas manifestações foi o fato de que, pela primeira vez, a população conseguiu se organizar através de redes sociais no Brasil e promover uma grande manifestação, uma grande mobilização nacional. A gente já tinha visto isso na Turquia, no Chile, na Primavera Árabe, nos Estados Unidos, mas nunca no Brasil. E, seguindo também a orientação do professor, me parece muito claro que mais do que a juventude apática, nós vivíamos e ainda estamos em transição de uma sociedade apática, anestesiada pela situação econômica que vinha num cenário internacional muito positivo dos últimos
dos últimos anos, só que agora parou. Agora você tem uma Europa em crise, você tem a China tirando o pé, os Estados Unidos começando a se recuperar, e todo esse contexto econômico faz o Brasil, outro dia eu vi uma comparação muito certa, falando que o Brasil agora é um barco à vela, à deriva, no mar sem vento. Então, esse cenário econômico faz com que a gente tenha sucessivas PIBinhos, baixo crescimento econômico e agora o risco de volta da inflação. Coisa que gente da minha geração, e eu mesmo não vivenciei esse processo, que foi derrotado com o Plano Real, derrotado com as reformas econômicas da década de 90, que fez, inclusive, com que o presidente Lula surfasse numa onda de bonança econômica e de estabilidade. Só que agora não tem mais isso. Agora a inflação começa a tirar o sono, não só dos economistas, mas também da população que vai no supermercado e que fica assustadoramente em pânico quando vê o aumento cavalar dos preços e o aumento do custo de vida, sendo que ao mesmo tempo não tem o retorno dos impostos que paga através dos serviços públicos. Eu acho extremamente positivo que essas manifestações estejam ocorrendo, principalmente para mostrar para o brasileiro a capacidade de mobilização que a internet e as redes sociais geram. O Gustavo, eu acho que você é uma pessoa extremamente politizada, informada, e eu também trabalho... E ele não tem só 19 anos, ele está dando um golpe aqui na gente. Eu trabalho com jovens, né, e às vezes eu fico... Não sei qual é a sua visão hoje, porque eu vou perguntar a você, né, que representa, me parece que uma outra classe distinta de estudantes, porque você tem participação. Mas você acha que politicamente o estudante brasileiro, ou seja, a classe estudantil, sabe como é que funciona o país? Olha, professor, se nós começarmos... A nossa primeira organização de representação é a UNE. E a UNE hoje ela representa absolutamente nada. Foi cooptada também. Estudantil. Foi a maior parte dos pelo movimentos estudantis e das entidades de representação de classe no Brasil, todas cooptadas pelo governo. Todas cooptadas para se afastar das ruas e para se curvar diante do governo. Então, agora, inclusive, a UNE está constrangida diante desse cenário. Fizeram um protesto ontem pela educação. Sinceramente, ganharam dinheiro público do governo federal. Que moral eles vão ter para protestar contra qualquer coisa que tenha? Então, mas os estudantes em geral no Brasil são reflexos das próprias famílias e da própria sociedade brasileira. Não se discutia até semana retrasada política dentro de casa. Não se pensava em soluções para os problemas do Brasil. Eu acredito que esses protestos que estão sendo fomentados no Brasil inteiro podem sim gerar mudanças substanciais dentro de casa, na família brasileira e na própria mentalidade do estudante e do jovem brasileiro, no sentido de ser consciente da sua capacidade política, dos seus direitos, mas principalmente dos seus deveres diante da sociedade, do bem, do interesse público. Mas o quadro que a gente tem, ele é pessimista, no sentido de que a gente difuso, fala, né? de entidades cooptadas. A maioria das entidades, elas são cooptadas e a maioria dos deputados também são cooptados. E os deputados estão lá para defender os interesses do povo. Então, como que um deputado federal, que é da base do governo, tem essa liberdade para defender o interesse do povo quando ele tem favorecimento, aquela questão do fisiologismo, né? Quer dizer, a gente tem tem que mudar muita coisa. E outra coisa, o que o Gustavo falou aqui, né? A sociedade perdeu essa massa crítica a respeito o que acontece no Brasil, né? Eu, por exemplo, que dou aula para jovens, às vezes eu pergunto para os meus alunos: vocês sabem o que significa o prédio do Congresso Nacional, aquelas duas cúpulas, uma para cima e outra para baixo? Ninguém sabe o que aquilo representa, né? Aquilo tem uma simbologia que Niemeyer fez, que representa o quê? O Congresso Nacional aberto, né? A Câmara dos Deputados, né? E o Congresso fechado, porque são decisões mais concisas. Nenhum aluno sabe daquele simbolismo. Aliás, um aluno falou assim: eu sei, professor, mas onde é que você soube? Eu morei em Brasília. Então tudo bem, você está dispensado, né? Mas não sabe como é que funciona a Constituição. Por exemplo, pede passagem de graça. De onde que vai sair o dinheiro? Não, e quem é que vai aprovar a passagem zero?
É a Câmara dos Deputados, é o Congresso e a Câmara, a Assembleia, a Câmara Municipal, porque o prefeito não pode simplesmente, numa canetada, abaixar o preço. Tem que passar pelas câmaras, não é? Então, o problema no Brasil é um problema de representatividade. Eu espero, Gustavo, que essa juventude acorde para esse momento, porque, na verdade, o que a gente precisa é disto, saber como é que o país funciona. Por exemplo, será que a sociedade sabe que 33% dos impostos que a cidade gera fica só na cidade, 67% vai para o governo federal? Se nós tivéssemos os recursos da BASF, da Liber, agora da GC, grandes complexos industriais em Guaratinguetá, Guaratinguetá seria uma cidade de primeiro mundo. No entanto, só fica aqui 33%. O resto vai para o governo federal, né? Então, o que a gente precisa é discutir a questão política de uma maneira geral. Ou seja, a gente precisa aprender como é que funciona o país. A educação política, né, Márcio? Porque, assim, eu pude perceber aqui em Guará que durante as manifestações haviam vereadores no meio da população e eles não sabiam quem era, de quem se tratava. Eu fui fazer uma foto de um vereador e me perguntaram se ele era um artista que estava lá. Porque ele se reuniu com as filhas, com as amigas das filhas que estavam na manifestação para fazer uma foto. E isso me assusta, me constrange, porque as pessoas estão manifestando, estão pedindo coisas, mas elas não sabem nem a quem pedir. E durante a entrevista ao Dr. Marcelo, que é presidente da Câmara da cidade, os manifestantes, um grupo que encabeçou as perguntas, eles falaram assim, mas isso tem que sair do papel, mas não depende da Câmara para sair do papel, os pedidos que estão sendo feitos para a revisão do contrato, das passagens, da licitação das empresas. E eles não entendem, eles não têm essa sabedoria de que não depende da Câmara isso sair do papel. E então, algumas perguntas, alguns questionamentos são feitos erradamente. Então, eu acho que necessita de uma educação política para os jovens e para os mais velhos também, que acreditam que muita gente também fala besteira sem saber o que é. Isso não, independe. É só ler a Constituição. É só ler a Constituição. Eu apresentei na Assembleia Legislativa, eu levei para um deputado conhecido, um projeto de lei para acrescentar na grade curricular da escola pública estadual, deputado Hélio Nishimoto, aqui de São José dos Campos, japonesinho, né? Isso, para colocar o ensino de conscientização política, educação cívica e política na grade curricular, porque as pessoas precisam saber o que faz o deputado, o que faz o senador, quais são os limites do prefeito, do governador, da presidente da república, porque as pessoas precisam saber que não é porque você é político, independente do seu cargo, você tem a capacidade de fazer tudo. Há limitações, inclusive orçamentárias e financeiras, para se conseguir as coisas. É lógico que tem algumas coisas, por exemplo, eu vejo muita gente pedindo melhoria em educação e em saúde. Só que 2 dados essa semana me chamaram muita relevância. O governo federal, que é quem detém mais de 60% dos recursos de todos os impostos arrecadados no Brasil, ou seja, de 1 trilhão, você calcula quantos bilhões e bilhões eles têm nos cofres públicos, o governo federal só gasta 13% da parcela que é gasta no Brasil em segurança pública. 13% vem do governo federal e os estados e municípios têm que arcar com os outros 80%, sendo que eles têm recursos, orçamentos muito mais limitados do que o do governo federal. Na saúde pública, se não me engano, aqui em São Paulo, o estado de São Paulo banca 60% da saúde pública, tendo que dividir esse dinheiro com os municípios, sendo que teria muito mais dinheiro do governo federal para poder se investir. Ou seja, arrecada-se muito dinheiro, só que esse dinheiro fica excessivamente concentrado no governo federal, talvez numa herança portuguesa, não sei qual é a explicação, por que se centraliza tanto a administração pública brasileira num país tão grande, tão desigual e de proporções continentais como é o Brasil. A administração pública, ela precisava ser descentralizada, precisa dar mais recursos e mais responsabilidades para os municípios, porque eu garanto que o secretário de saúde, o secretário de educação do município tem muito mais capacidade de gerir, de fazer a gestão pública dos serviços públicos do que o ministro da saúde ou da educação. Ao vivo em cores conosco hoje no Rolando um Papo, o jovem Gustavo Guimarães e o escritor e jornalista Márcio Meirelles. A gente vai dar um giro rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta para falar das questões políticas do nosso país.
Condomínio residencial Jaboticabeiras, teto de tudo, supermercado, igreja, escolas, hospital. Corra, compre já! Ainda temos muitas unidades, apartamentos com 2 dormitórios, sendo uma suíte e demais dependências. 73 metros quadrados, com a melhor vista da cidade. Praça São Gonçalo, número 86, ao lado da Igreja de São Benedito. Condomínio residencial Jaboticabeiras, o sucesso. Estande de vendas no local. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Alô, tem ouvinte na ponta da linha, é isso, Jefferson? Alô, bom dia. Bom dia, Com quem eu falo? com Vicentina. Oi, Vicentino, como vai? Tudo bem? Tudo bem, né? Fazer o quê? Com muita fé em Deus, né? Porque Só Deus bem, pra bem salvar, o brasileiro né? não tá, né? Só Deus pra salvar, né, Vicentino? É. Deixa eu te falar, você Então, mora onde? Eu queria falar um instantinho, É que os jovens deviam fazer um manifesto e para investigar o patrimônio do Lula, que a Receita Federal investigasse o patrimônio do Lula e do filho dele. É, eu Porque também na acho. internet está falando muita coisa sobre o filho dele. Que Game comprou Corp. fazenda de milhões, comprou avião de 50 milhões. Então, precisa que a Receita Federal, os jovens saíssem na rua para investigar o patrimônio do Lula. Vicentino, você mora em que bairro? É? Você mora em que bairro? Eu moro no Beira Rio. Ok, Vicentino, tá aqui a sua sugestão no nosso programa, tá bom? Tá bom, Obrigada pela sua participação. Bom dia pra você. Bom dia. Aliás, a colocação dela foi absolutamente pertinente. Teve aquela história da Game Corp lá, fora a dona Rose, né? Que o Lula permitiu que ela fizesse acordos em nome dele. E essa Game Corp aí foi uma transação trilhardária, como tudo que aconteceu no governo Lula, que foi, sem dúvida nenhuma, o mais nefasto para o país. Se dá para fazer uma analogia dos governos, ele foi o mais corrupto. Daí o Gustavo estava até comentando aí, né, por que concentra? Porque aqui tem muito ladrão. E tem ladrão que dirige, que é dirigente do país, que é dirigente, que é prefeito de cidade. Na semana passada, a Cláudia leu um comentário que eu postei no Facebook, o Márcio falava em off aqui agora. A gente tem que pensar em votar melhor, em saber votar, em saber escolher quem que você vai colocar na Câmara Legislativa, que é cargo proporcional, ninguém dá importância. Só querem saber dos cargos majoritários, mas o papel do legislador ele é fundamental até para que a população consiga os pleitos que são aí necessários para mudar essa cidade, esse país. Gustavo, você está incumbido de levar para a Avenida Paulista esse pleito de Dona Vicentina. Vamos investigar o filho do Lula, viu? Se eu ver um cartaz lá na Paulista, eu vou saber que é o seu, né, Márcio? A gente vai conseguir identificar o Gustavo. A gente está vivendo num processo do Brasil em que a corrupção é endêmica. Então, ela atinge do governo federal ao municipal, do legislativo, executivo e judiciário. E, aliás, essa semana o Senado votou às pressas, para tentar dar uma resposta à opinião pública, transformar a corrupção em crime hediondo. Só que, daí eu me manifestei. Não precisa transformar a corrupção em crime hediondo. Basta cumprir o que o direito penal e o processo penal já tem como regulamentação sobre a corrupção, para acabar com o fantasma da impunidade. A gente não quer penas mais rigorosas, a gente só quer que as penas sejam cumpridas. Que as leis sejam cumpridas. Não é possível e aceitável que alguém condenado pelo Supremo Tribunal Federal por corrupção, peculato, formação de quadrilha, consiga tomar posse como deputado federal. E o João Paulo Cunha foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Quer dizer, esse país é uma brincadeira. Ele não é sério, né, Márcio? Não é. Não é sério, não. Aliás, o Bismarck, né, aquele grande militar, ele dizia o seguinte: país que tem muita lei é país sem educação. Porque, na verdade, é isso. Porque tudo você precisa ter lei, né? É o que nós estávamos falando em off aqui, né? O Brasil precisa ter uma lei de responsabilidade fiscal para dizer aos governantes: olha, você tem que ter responsabilidade. Isso é uma questão inerente da pessoa, né? Ou seja, o trato do bem público, dos recursos financeiros. Não, precisa ter uma lei. Quando você falou atrás a respeito da por que tem que ser assim todo esse sistema, não é
pode ter um pezinho lá na cozinha portuguesa, né? Porque nós somos filhos de portugueses, né? Aliás, o ano passado eu estive em Portugal e em Portugal eu falei, meu Deus do céu, estou vendo televisão no Brasil. Ou seja, uma das razões porque Portugal está com uma situação difícil financeiramente, porque ele recebeu dinheiro da União Europeia. Quer dizer, Lisboa, pelo menos, onde eu estive e andei pelo interior de Portugal, melhorou muito Portugal. Estradas fantásticas. Mas a corrupção brutal. Brutal. Parecia que eu estava aqui no Brasil. Pontes que não levam a nada. Sabe aqueles viadutos no ar, presos no ar, sem encostamento? Estradas asfaltadas que simplesmente pararam. E isso é comentado na televisão, assim, abertamente, como não é aqui no Brasil não é, né? Tem uma certa restrição. Mas o problema é o seguinte, a nossa Constituição teve um problema muito sério. Ela não é presidencialista e não é parlamentarista. Então, precisaria definir isso. Ou ela é presidencialista ou é parlamentarista. Ou seja, essa questão da distribuição, o pacto federal precisa ser novamente rediscutido. Por que os estados que são ricos, produzem riquezas, têm que sustentar os que não produzem? Quer dizer, isso está errado, não é assim que se faz, né? Então, o Brasil está vivendo, o que eu falei aqui, é um país de debochados e de debochadores, ou seja, a gente toda hora eles riem na cara da gente, não é? Você vê esse caso da Dilma agora, fazer plebiscito. Olha, a Dilma, nossa. Meu Deus do céu, ela não tem a base do governo, ela não tem o poder do legislativo na mão. Por que ela não manda o legislativo fazer a reforma política? Por quê? E agora está claro, né, que essa governabilidade foi para fazer o quê? Acobertar as coisas do governo. O que é muito triste. O ano passado eu estive com o governador Geraldo Alckmin lá no Palácio dos Bandeirantes, fui tomar um café com ele. É chique, hein, Gustavo? E durante a conversa falamos sobre essa questão do Brasil ter 32 partidos agora. Muito partido, né? De ter, só no governo federal, 39 ministérios, 22 mil cargos de confiança. E ele me dizia que ou o Brasil faz uma reforma política ou vai ficar ingovernável. Mas sabe que essa história eu ouço desde que eu tinha sua idade, que já faz um bom tempo. Né? Mais de 20 anos. Né? Você tem 19, eu estou com 44. Então, a necessidade de se fazer uma reforma política ela é urgente, mas essa história ela vai sendo protelada porque não interessa aos legisladores que se faça reforma política. Quando um deputado for impedido de ter o fisiologismo, como é que ele vai se eleger? Quando um vereador não puder mais fazer varejinho, como é que ele vai se eleger? Então, a gente fica falando, esses dias eu estava vendo a manifestação, até comentei com a Cláudia, eles falam assim, contra a corrupção, não vai acabar nunca. Quer dizer, porque tem tanto ladrão, eu fico, assim, temerosa, porque você vê hospitais, e recentemente a Rede Globo passou uma matéria do Maranhão, que é o estado governado pelo Sarney há anos, e lá a imprensa não é livre, tá, gente? Isso aí é utopia. Ninguém é livre, existem reservas para todos os lados e as rádios são financiadas pelo capital. Isso acontece aqui e no Brasil inteiro. Mas lá, o poder do Sarney é absoluto e lá manda matar. Né, os capangas dele, teve um jornalista que foi fazer um lançamento do livro, foi impedido por gente do Sarney, que contava a história do Sarney. E lá você vê hospitais, as pessoas todas no corredor, que é o quadro que hoje se espalha pelo país. Então eu fico com a sensação de que eu vou morrer e não vou ver isso ser transformado. Espero, sinceramente, eu até me emociono quando eu falo. Que você, Gustavo, possa enxergar um país melhor, entendeu? Que tenha uma perspectiva melhor para a sua geração. Porque a minha não vai ver, infelizmente. Eu, com 15 anos de idade, quando eu fui lá no Parlamento Jovem Paulista, quando eu voltei, eu tive a convicção de que eu queria ser político. E que eu ia construir minha carreira profissional, mas visando a política como destino final. Mesmo que as pessoas não concordassem, falavam que ia ser só mais um ladrão e tudo mais, as piadas de sempre. Porque eu sempre enxerguei a política como o único meio de se conseguir transformar as coisas, de conseguir romper com os obstáculos, com a morosidade, com os problemas do Brasil.
Se a gente consegue transformar a realidade, essa transformação se dá pela política. Então, por mais complexo que pareça, por mais que a gente fale que tem muita corrupção e que o processo é muito lento, é preciso continuar acreditando na capacidade da política de se transformar as coisas. Porque se a política não conseguir mudar o que está errado, não adianta mais viver em sociedade, vou colocar uma anarquia de vez. Então, é muito importante continuar acreditando na política e viabilizando os caminhos dentro da política para se transformar o Brasil. Por isso que a reforma política é tão importante. Desde o primeiro protesto lá em São Paulo, que reuniu só 3 mil pessoas a favor do passe livre, eu tinha dito no meu blog que eu era a favor, antes de qualquer coisa, da reforma política, porque é só ela que vai evitar que novas PEC 37 apareçam, só ela que vai evitar que novos mensaleiros apareçam, que vai conseguir romper com vários vícios do sistema político partidário eleitoral brasileiro. Reforma política não pode ser feita a toque de caixa igual o presidente da República está querendo, primeiro constituinte, depois plebiscito, numa total falta de preocupação com a essência dessa questão tão complexa que é reparar os vícios do sistema político, eleitoral e partidário brasileiros. A gente tem aqui as revoluções implicam em causas. De um lado, os 20 centavos. As mudanças solicitadas são estruturantes e de longo prazo. E a ansiedade da sociedade por soluções é imediata. Como enfrentar este cenário do ponto de vista dos poderes instituídos e dos manifestantes? Existe o perigo de ruptura do Estado e do estabelecimento do caos? Bom, eu acho que nós estamos vivendo o caos, não é? Nós estamos vivendo o caos. Quer dizer, nós temos instituições funcionando, um Congresso Nacional, um Judiciário, um Poder Executivo, mas em regime de caos, porque eles não sabem quais são as suas funções. Eu acho que no Brasil o que falta, antes de uma reforma política, é ter essa consciência do que é ser eleitor, né? Essa consciência do que é ser político, não é ser um meio de vida, ser uma questão de emprego, né? Porque tem gente que vê a carreira política como um emprego, né? Emprego vitalício, né? Profissão, qual a profissão? Político. O que você fez? Não, sou político, né? A gente precisa, de uma certa forma, discutir, ter essa capacidade de massa crítica, de discutir as coisas. Você vê, os nossos políticos governam de costas para o povo. O presidente da República governa de costas para o povo. Ele quer saber dos interesses dele, de olho na urna, né? Se eu estou bem cotado ou não estou bem cotado. Quer dizer, não é assim que se governa. Se governa é descer do pedestal, ir até o povo e conversar com o povo, sentir o povo. Agora, é um pouco de utopia também, né? Porque a gente imagina que é um mundo melhor, que é as coisas melhores, mas o problema é o seguinte, a gente precisa ser melhor. Antes de fazer qualquer mudança, a gente precisa pensar em ser melhor, ou seja, ser mais responsável, ser mais honesto. Enfim, não é assim também que a gente vai resolver essa questão. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa discussão é interessante, precisa continuar. Os jovens hoje têm um instrumento fantástico, né? Que é a internet, que é o Face, que é o telefone celular. Então, isto é um dado novo, que eu acho que, inclusive, os políticos não estão sabendo lidar com essa nova mídia. E a questão da imprensa, como você disse, é isso mesmo. Agora, a sociedade não toma consciência, não lê jornal, porque se a sociedade lesse jornal, nós não precisaríamos depender do capital para fazer jornal sério, fazer rádio sério, porque a sociedade não lê. Uma sociedade de 190 milhões de brasileiros, a tiragem de jornal diária no Brasil são 6 milhões. Quer dizer, é difícil. Ao vivo em cores conosco hoje no Rolando um Papo, o jornalista e escritor Márcio Meirelles e o jovem Gustavo Guimarães, que daqui a um tempo vai se candidatar a vereador, pelo que ele está falando, deputado estadual e federal, e quiçá, né, ser um governador
do estado de São Paulo. A gente vai dar um giro rapidinho, daqui a pouco a gente volta para o Márcio falar especificamente do seu livro e o Gustavo falar do seu blog, para que vocês que estão em casa possam acompanhar o trabalho que ele faz diariamente na internet. Condomínio Residencial Jaboticabeiras, perto de tudo, supermercado, igreja, escolas, hospital. Corra, compre já! Ainda temos muitas unidades, apartamentos com 2 dormitórios, sendo uma suíte e demais dependências. 73 metros quadrados, com a melhor vista da cidade. Praça São Gonçalo, número 86, ao lado da Igreja de São Benedito. Condomínio Residencial Jaboticabeiras, o sucesso. Estande de vendas no local. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Bom, a gente está aqui ao vivo em cores hoje no Rolando um Papo, recebendo o jornalista e escritor Márcio Meirelles e o jovem Gustavo Guimarães. O Márcio fez o lançamento do seu livro Atos e Fatos na semana passada, no Senac, em que ele faz uma coletânea dos artigos publicados no jornal Atos, que ele está há mais de 12 anos. E o Gustavo Guimarães é um jovem idealista, ele estuda Direito no Largo São Francisco, na cidade de São Paulo. São os dois entrevistados de hoje do Rolando Papo. Tem ouvinte na ponta da linha, Jefferson? Não? Não quer falar no ar? Ou vai falar no ar? Não? Então tá. Daí, Cláudio, vai ver o que o ouvinte quer saber. Então, a gente vai falar com vocês agora especificamente do livro e do blog do Gustavo, para que vocês possam acessar e acompanhar também. Você falou que esgotou, né, o seu livro. Tem uma previsão de fazer uma segunda edição e onde você está pretendendo vender? Então, eu estou esperando a segunda, né? Ou seja, a segunda remessa, né? Que veio uma... Onde então, vende o livro? a gente não tem ainda... Meu ouvinte quer saber onde vende o livro. Pois é, a gente foi tomado de surpresa. Eu não sei ainda como é que a gente vai fazer o atendimento, né, dessa segunda remessa, mas eu vou, naturalmente, passar um e-mail, ou talvez a própria editora... Não sei, estou falando com o Paulinho também, lá da Nobel, no shopping. Enfim, tudo isso foi novo para mim, foi muito novo para mim, né? Mas falando do livro, Adriana, eu comecei a escrever há 12 anos atrás, há 13 anos atrás, na verdade. E agora, lendo o livro, né, a gente percebe a história. Porque o livro você pode ler de frente para trás, do meio para trás, ou seja... É atemporal. É atemporal porque são períodos. Mas o ideal seria ler desde o começo, porque você percebe que nesses 12, 13 anos, nada mudou no Brasil, a não ser o Plano Real. Mas o Plano Real estava para trás, eu nem escrevi. Nós pegamos os reflexos um pouco do Plano Real. Mas a sociedade não mudou nada, absolutamente nada. Nós não tivemos alguns avanços, mas, na verdade, continuamos com os mesmos problemas, que são esses problemas que estão hoje nas ruas. Eu sempre coloquei nesses 12 anos que país essa sociedade quer construir. Sempre coloquei essa pergunta. Que sociedade que esse país está querendo construir para os seus sucessores, para as gerações futuras, né? Eu melhorei muito a escrita, lógico. Achei que eu fiquei mais crítico, fiquei mais denso. Mas eu não perdi essa característica de escrever para as pessoas, não para mim. Porque no começo eu achava que eu teria problema se eu começasse a escrever só para mim. E não era para mim que eu estava escrevendo, eu estava escrevendo para outras pessoas. E o meu objetivo não era fazer a cabeça de ninguém, era apenas que as pessoas refletissem um pouco a respeito de tudo que o país está passando. Então, quando eu vejo o povo na rua, eu fico feliz. Porque eu falei, puxa vida, será que eu não dei uma contribuição? Acho que sim, uma pequena contribuição, mas eu dei essa contribuição. Não sei de que forma, mas eu sempre coloquei isso nos artigos, né? A questão da sociedade, discutir a própria sociedade, que país que ela está querendo construir, porque nós não estamos construindo nada. Absolutamente nada. Nós temos uma educação capenga, uma educação que o governo fez exatamente ao contrário, quer dizer, fortaleceu o ensino superior, esqueceu do ensino fundamental e do ensino médio, né? O Brasil tem uma das menores
Nós estamos lutando hoje com um problema de produtividade, porque o trabalhador brasileiro não tem a 8ª série completa. Isso é uma coisa absurda. Mas isso aí é meio hitleriano, sabia? Porque em 1927, o Hitler fez uma declaração que o analfabetismo era o que ele esperava. Que a informação, ela seria dada à classe que interessava ao poder. Então, quer dizer, na verdade, se a gente guardando as devidas proporções, né, e fazendo no campo raso, é isso que acontece, né? Os governantes, eles dão informação para quem tem necessidade. Eles alimentam o povo da falta de informação e de conhecimento, porque é mais fácil para eles manipularem, fazer aquela questão de massa de manobra, né? Você vai manipular melhor quem não souber questionar e nem fazer contestamentos. O Gustavo, quando você decidiu escrever o seu blog? Logo depois que eu voltei do Parlamento Jovem Paulista, em 2009, já estava no 3º ano de 2010, véspera de eleição, a partir dali eu decidi escrever. Daí, ao longo do tempo, eu fui me dedicando mais aos assuntos de explicar a política para o jovem, de buscar a conscientização política das pessoas e de explicar mesmo. Tanto é que uma das matérias mais lidas lá era o que faz um deputado, um senador, um governador, um ministro, porque as pessoas realmente não sabem, apesar de elas votarem a cada 2 anos, elegerem todos os seus representantes, elas não sabem. Então, com o tempo, eu fui discutindo os assuntos atuais da política brasileira, o que eram assuntos nacionais, eu trazia para o blog através dos meus comentários. Mas agora, durante a faculdade, eu tive que diminuir um pouco o ritmo, não dava mais para escrever diariamente, porque é muita coisa para estudar. Contudo, eu continuo ainda escrevendo sobre a minha percepção da política brasileira, o que está bom, o que está ruim. Porque eu também reparo que a imprensa ela também dá um enfoque muito grande para casos de desvio, de corrupção, e pouco fala de bons projetos, de boas iniciativas que são feitas na política brasileira, seja local, estadual ou qualquer coisa do tipo. Então eu decidi, através do meu blog, sempre bater na tecla de que as pessoas precisam se conscientizar politicamente. Que um cidadão consciente de como é que funciona a política, de quem é o seu representante, do que eles estão fazendo, ela consegue barrar irregularidades, barrar as coisas que ela considera errado, consegue transformar a realidade do país. Acho que a prova maior dessas manifestações é essa. Quando o povo saiu às ruas, olha aqui o que aconteceu. O Congresso Nacional agora cancelou até as férias. Então, estão discutindo questões importantes, como o fim do voto secreto, que estava há 2 anos parado. Estão discutindo outras questões importantes, como o modo como vai se fazer essa reforma política, mais recursos para a saúde e para a educação, e afastaram desde agora a PEC 37, que era mais um revanchismo da base governista contra o Ministério Público pela atuação que teve no caso do mensalão. Então, quando há mobilização social do povo e conscientização política da sua capacidade enquanto ente ativo no processo político de tomada de decisões políticas do Brasil, ganha o povo, ganha a sociedade e ganha o Brasil. Principalmente vai fazer uma reivindicação sabendo o que quer, né? Para não ficar aleatório, porque o grande problema é essas pessoas serem usadas para atender objetivos escusos, porque tem muito bandido infiltrado, né? E até pessoas mal intencionadas querendo denegrir os manifestantes de bem que estão ali e tem um propósito e um objetivo claro. É claro que eu já falei isso aqui, quem vai saquear é bandido. Quem abre uma loja, que vai lá quebrar a loja, ela é bandido, né? Você vai roubar alguma coisa, é a bandidagem. Essas pessoas se misturam a esse outro número grande de manifestantes para desqualificar o movimento. Agora eu pergunto, a quem interessa isso? É claro que existe alguém por trás disso, fazendo esse papel, esse contraponto negativo. Até para que as pessoas parem, né, desistam de sair e a sociedade se revolte com os manifestantes. Porque a ideia é essa. Porque enquanto existe o apoio da sociedade, o que vai ser feito? Está todo mundo aí apoiando. É claro que quando você interdita uma Dutra, tem aí uma questão que é de, às vezes, alguém está doente, tem que ir para São Paulo e pode até morrer no meio do caminho, né? Mas... isso aí mostra a imaturidade da população. Quer dizer, você fazer um ato de rua,
você tem que respeitar as outras pessoas. O ato é democrático. Agora, não é democrático você quebrar a loja, interromper, por exemplo, uma Dutra, ou seja, colocar em risco a vida de pessoas que estão numa ambulância, que não conseguem acessar um hospital. Ou seja... depredar patrimônio? Na verdade, todos esses movimentos acontecem isso mesmo. Ou seja, as pessoas que não se enquadram dentro dessa sociedade, ou seja, são pessoas que não adoram fazer isso. Ou seja, esperam um momento para poder fazer alguma coisa nesse sentido, né? Mas isso demonstra a falta de civilidade, de urbanidade das pessoas. Né? Porque e a falta de um líder também, Márcio. E falta de líder. Não tem, não gente tem líder. Tá a ver navios. Não tem líder. Aspecto. Se a gente imaginar que os dois líderes... Qual o grande político que teve projeção nos últimos anos? O Fernando Henrique ficou apagado pelo PSDB. Pelo próprio PSDB. O PSDB afogou o Fernando Henrique, porque ficou com medo do Lula usar a questão das privatizações e eles serem prejudicados. E quem comprovou que isso era uma grande anedota foi o Aloysio Nunes, que foi o eleito maior senador com o maior número de votação, que usou a figura do Fernando Henrique. Daí o PSDB acordou, né? Porque o PSDB também vive de estalo, né? Daí acordou e falou assim, não, o Fernando Henrique é uma figura importante. Quer dizer, mas ele e o Lula, gente, o Lula, eu fico assim, tenho delírios trêmulos, entendeu? Quando eu vejo que o Lula foi o Messias, né? Ele veio como salvador da pátria. Isso é a característica da sociedade brasileira, né? Tudo isso vai ao encontro do que eu estou dizendo. Ou seja, a sociedade não está preparada. Quer dizer, qualquer um esse vai resolver o meu problema. Mas qual é o seu problema? Né? Não é o problema da sociedade, é o meu problema que ele vai resolver. Bom, infelizmente, o nosso tempo está acabando, né? Porque esse programa é tão bom, né, Cláudia? Mas a gente acha, né? Aliás, a gente tem que achar, né? A gente faz o programa, tem a obrigação de achar bom. E os familiares também, o Jefferson também, porque trabalha aqui também. Tem que ser corporativo, né? A gente vive num mundo onde o corporativismo ele é exacerbado, que a gente tem que ser corporativo também. Então, já no finalzinho do programa, Gustavo, quero agradecer muito a sua participação, a sua presença aqui. Parabéns por você ser um jovem politizado, inteligente, um menino que vai ter, se Deus quiser, um futuro brilhante. Aí com 19 anos estuda na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que é uma das mais renomadas, se não a mais renomada do país, né? Eu fico orgulhosa, sabia? Né? Claro que eu tenho um apreço enorme pela sua avó, que eu conheço há muito tempo, gosto dela demais, mas eu fico orgulhosa por você ser um jovem que deu certo. Né? No meio de tantos jovens, né, Márcio, que não deram certo, você ser uma referência positiva para a nossa juventude. Como a Cláudia Turra, que também é uma jovem que está dando certo, com 23 anos também. E espero que você volte em outras oportunidades. E um recadinho, né, de tudo que a gente conversou, você deixa a sua mensagem para quem está nos ouvindo. Não, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui. Ao professor, prazer conhecê-lo pessoalmente. Já o admirava há um bom tempo. Eu quero agradecer muito e dizer que tomara que esse seja o começo da mudança, que essas manifestações não acabem daqui a 2 semanas e as pessoas voltem para suas casas e esqueçam do papel importante e inevitável que elas têm que ter no processo político, no processo de tomada de decisões. As pessoas têm que continuar pressionando o Congresso Nacional, pressionando as instituições políticas para fazerem as coisas que são necessárias. Não pode se entregar a política apenas aos políticos, até porque a democracia se faz com representantes e com representados. Que a reforma política venha para aproximar os representantes dos representados, mas, acima de tudo, que as pessoas continuem a ver, como estão vendo nas últimas 2 semanas, que é através da mobilização e da conscientização política que a gente pode mudar o Brasil. Obrigado. Ok, obrigado, um abraço. Márcio, prazer sempre rever você, tá? Parabéns pelo livro, principalmente porque está esgotado. Quando você tiver mais, você, por favor, nos avise, porque as pessoas estão ligando, querendo saber aonde elas podem encontrar o seu livro e uma mensagem que você deixa aí para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa. Então, Adriana, eu agradeço a você, agradeço a Cláudia. Foi um prazer conhecer você e com essa lucidez. Novo, né? Novo. Ele está fazendo gato, acho que ele faz gato, Gustavo.
Acho que ele é anão, viu? Ele não tem essa idade, não. Mas eu fico feliz, né, de ver você com essa lucidez, com essa clareza. Se a gente tivesse uns 3 jovens que nem você, Tava bom, eu já né? ficaria, acreditava. Mas você vai fazer outros. Tenho certeza disso. Então, eu acho que você hoje tem um veículo, que é o seu blog. Faça, vou incentivar, vou inclusive acessar também. Mas é por aí. Eu fico feliz, né, de ter você com essa lucidez, com essa clareza, com essa importância, né, da discussão. Às vezes eu vejo, Adriana, eu tenho dificuldade, às vezes não existe lugar para você discutir no Brasil as coisas. Onde é que você vai discutir? Só no Rolando um Papo. Não, só no Botequim, que está bem cheio, né? Quer dizer, é lá que você vai discutir isso? Não é lá que você vai discutir isso, né? Então, eu fico contente, saio daqui hoje com a alma lavada, de ver o Gustavo com essa lucidez e essa oportunidade, né, Gustavo, da gente poder falar o que a gente acha. Bom, obrigada aos dois, a você, Márcia, e a você, Gustavo. Espero vê-los em outra oportunidade. Obrigada a você, Jefferson, por estar conosco aqui todas as sextas-feiras. Avisando que hoje, na Câmara Municipal de Guaratinguetá, a partir das 20 horas, em ponto, tá? Em ponto. Nós teremos a fundação do Partido Militar Brasileiro em Guaratinguetá, com a presença do capitão Augusto, que é idealizador do Partido Militar e presidente do Partido Militar Brasileiro em nível nacional. Cláudia Turra Torres, prazer sempre tê-la aqui, viu? Sabe que você mora no meu coração. Prazer, Adriana. Sabe que a gente está junto aí a semana inteira, estamos em contato, estamos produzindo o programa para fazer esse debate, essa discussão aqui política que é necessária, não só na cidade, não só na política local, mas nacional. Acho que a gente, querendo ou não, faz parte dessa educação política de passar essas informações. Jornalista é propagador de conhecimento, né? Alguns, né? Que tem uns também. Bom, fecha. Para de falar dos outros, Cláudio, coisa feia. Sua mãe não ensinou, não, que é feio isso? Gente, um beijo em todos vocês. Obrigadíssimo pela audiência desse programa. Ai, só tenho alegria, sabe? Eu saio às ruas e as pessoas falam, tô te ouvindo, seja aqui em Guaratinguetá, em Aparecida, em Lorena, as cidades que eu visito. O Rolando um Papo foi abraçado por todos vocês e eu fico muito feliz por isso, né? Eu tenho uma história no rádio, amo o que eu faço, eu amo ser o que eu sou, até porque se fosse pelo salário a gente seria outra coisa também. Bom, então beijo, um beijíssimo no coração de cada um de vocês. A gente volta na sexta-feira, a partir das 11 horas em ponto, que esse programa também começa em ponto, né? O diferencial também, né? Pontual. Às 11 horas em ponto, das 11 ao meio-dia. Um beijo para todos, até sexta. Rolando um Papo, um programa de entrevista. Rolando um Papo, o que você precisa saber.